Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 21 de outubro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataques cibernéticos ameaçam o setor financeiro. Do medo à estratégia, o novo papel do CISO na redução de riscos. E falha de DNS em gateway da AWS derruba serviços globais. E eu começo com essa notícia que fala: ataques cibernéticos ameaçam o setor financeiro. A Omega Systems publicou um estudo indicando que 88% dos líderes do setor financeiro acreditam que um ataque cibernético provocaria saques de investidores e impacto direto sobre ativos sob gestão. O relatório revela que a grande maioria das empresas, 93%, sofreu algum tipo de incidente cibernético no último ano, sendo que 18% enfrentaram mais de 25 ataques. Ainda assim, mais da metade das organizações não monitora ameaças em tempo real, aumentando o risco de violações graves. Segundo o levantamento, 35% das empresas informaram que podem levar uma semana ou mais para detectar e conter uma violação, enquanto 6% admitem precisar de até um mês. Esse atraso expõe o setor a grandes prejuízos financeiros e danos de reputação, pois decisões de capital e confiança acontecem em poucas horas. Family offices surgem como especialmente vulneráveis, com altos índices de preocupação sobre fraude de identidade e impactos de sistemas desatualizados no processo de recuperação. A dependência da infraestrutura legada e falta de treinamento em resposta a incidentes foram apontados como obstáculos importantes. Metade das empresas afirma que isso dificultaria ou tornaria impossível a recuperação após um ataque. A pesquisa constatou ainda que times internos enfrentam mais riscos e têm menor confiança na detecção de ameaças avançadas, especialmente aquelas envolvendo inteligência artificial, ao contrário de empresas apoiadas por MSSPs. O relatório conclui que modernizar a infraestrutura, adotar monitoramento contínuo e buscar parcerias com MSSPs são fatores chaves para aprimorar a resiliência cibernética, transformando-a em um diferencial competitivo frente ao crescimento dos ataques sofisticados. Esse relatório, ele obviamente ele já vem meio que na carona dos incidentes, né, pessoal? Se a gente pegar um recorte dos últimos meses, principalmente de julho para cá, nós vimos incidentes ao setor financeiro em montantes antes nunca vistos, na casa de quase 2 bilhões de reais em poucos incidentes. Isso mostra, primeiro, que sim, o setor financeiro é alvo de ataques cibernéticos constantes, com impactos muito relevantes, recentes inclusive. E essa preocupação mostra o quanto ainda é preciso evoluir. O que mais me preocupa especificamente é que há muitos anos se fala que o setor financeiro é o setor que tem menor apetite a riscos e, portanto, aquele que mais investe e que tem maior maturidade. Mas o relatório ele traz pontos aqui extremamente preocupantes, falando do quão despreparadas muitas empresas ainda estão. E aqui, né, falou das empresas familiares, mas talvez startups e outras empresas de pequeno, médio porte, talvez tenham que revisitar suas estratégias de segurança, porque do contrário, poderão sofrer danos muito graves. Do medo à estratégia, o novo papel do CISO na redução de riscos. Por muito tempo, a cibersegurança foi pautada sob a lógica do medo. A imagem do hacker no porão ou do vírus devastador servia para justificar investimentos e alertar sobre riscos invisíveis. Esse discurso até funcionava quando a tecnologia era periférica, limitada a alguns servidores no data center. Mas com a digitalização dos negócios, a transformação da nuvem em padrão, a proliferação de identidades e o uso cada vez maior de inteligência artificial, a segurança deixou de ser um apêndice técnico e passou a ser questão central de continuidade de negócio, receita e reputação. Nesse cenário, o CISO não pode mais se apoiar em narrativas de catástrofe. CISO não vem de medo, vem de redução de risco. É assim que a conversa deixa de ser técnica, saindo de termos 1000 CVEs ou precisamos de ZTNA, CTEM e AM, para exatamente qual o risco real e a entrega para o board em uma linguagem simples e que seja realmente acionável.
A linguagem do alto escalão é compreendida em termos monetários. Quanto custa uma hora de paralisação do negócio? Qual seria o dano à reputação da companhia? Somente com um entendimento pleno, o CEO consegue considerar quais riscos ele está disposto a correr e quais ele absolutamente quer riscar da sua lista. E a decisão aqui não é do CISO isolado, mas sim do board com contexto e visão geral da companhia. A lista de CVEs não paga boletos nem aprova orçamento. O que destrava investimento é mostrar com clareza qual o risco afeta a receita, margem, continuidade e privacidade de clientes e colaboradores. Trata-se de fazer entender qual vulnerabilidade precisa ser resolvida em 15 segundos e qual pode esperar 15 dias. Nesse ponto entra o gerenciamento de exposição, que traz consigo o contexto, quando conectamos, o que, a falha, onde, o ativo, o processo, quem, identidade, credencial e quanto, impacto financeiro. Priorizar deixar de ser uma disputa de narrativas soltas e se transforma em uma jornada de ações verdadeiramente eficientes. Além disso, com uma média de 83 ferramentas de cibersegurança nas empresas, segundo o relatório da IBM de janeiro de 2025, ambientes distribuídos, nuvem, identidades por toda parte e apps novos toda semana, não se trata de encontrar mais soluções, mas sim de orquestrar os recursos já existentes. O gerenciamento de exposição faz essa costura, une vulnerabilidades, identidades, superfície externa, cloud e até OT numa visão normalizada, com um score corporativo que todos entendem. Seu risco na escala de 0 a 10 é 9. Está disposto a correr? Com essa régua única, a empresa deixa de apagar incêndios e passa a prevenir, removendo risco estrutural com cadência e controle. Aqui vale um movimento cultural de toda a empresa, não apenas do setor de segurança. Quando cada time mede risco de um jeito, ganha quem grita mais alto e o negócio perde. Ao unificar os líderes em torno da cibersegurança, sejam eles de RH, operações, financeiro ou qualquer outro setor, o conjunto fará força em torno do mesmo painel de informações e com as mesmas bases de dados para uma confiança contínua, que vira orçamento previsível, com menos tickets, mais decisões objetivas, mais confiança do board e solidez aos stakeholders. Trilhando esse caminho, o CISO passa a habilitar a inovação como um motor de vantagem competitiva. O papel dele não é frear a tecnologia, mas sim governar seu uso, inventariar onde a tecnologia aparece, gerenciar credenciais e permissões, aplicar políticas claras e, principalmente, ser um comunicador para todos os níveis hierárquicos da companhia sobre a redução de risco. Mostra-se um bom caminho. Afinal, risco zero é algo que não existe no mundo real. O bom CISO, já mudando a pergunta de quantas vulnerabilidades temos para quantos riscos removemos, esse caminho passa por definição de metas, relatórios unificados e simplificados, impactando o público-alvo e facilitando o fator de decisão. Lembre-se, o medo paralisa, o negócio orienta. A segurança eficaz é, no fim do dia, a arte de gerenciar risco. Claro que eu tenho algumas ressalvas com relação a algumas colocações, algumas são muito antigas, né? A visão de que segurança tem que alavancar as estratégias de negócio, isso é óbvio. Hoje, o executivo de segurança que não vive com essa realidade está alienado. Ele precisa estar muito próximo, entendendo os movimentos de negócio para ajudar a catalisar esses resultados e não frear. É esperado, obviamente, e aí sim eu concordo muito com a matéria, que o executivo de segurança seja capaz de, a partir de gestão de risco, indicar quais controles precisam ser implementados para que aquelas tecnologias ou ainda aqueles movimentos sejam realizados. E essa não é uma conversa simples. E aqui tem um novo ponto na matéria que eu acho extremamente importante, a linguagem do risco com impacto financeiro, eventualmente com impacto de reputação à imagem, que é bastante complexo de ser medido, mas do impacto financeiro, portanto, mais simples, é preciso que seja unificado. Então, a área de segurança precisa conversar se existe com a área de risco, com o jurídico, com RH, etc., com todas as áreas, justamente para trazer um contexto mais unificado, um padrão
quando se fala de gestão de riscos corporativo, incluindo, obviamente, a questão dos riscos cibernéticos, riscos da segurança, tem que ser uma linguagem única. É preciso que o board, todos os executivos, na tomada de decisão, consigam olhar, olha, esse risco que está relacionado a um risco de segurança, ele está num patamar, comparando os critérios, acima, abaixo desse outro risco que foi mapeado no financeiro, ou que foi mapeado no RH, ou que foi mapeado em operações, ou do tema que for. Mas que haja uma estrutura homogênea para assim endereçar os riscos. Essas coisas realmente eu concordo. E se o executivo de segurança estiver pronto para fazer esse movimento, esse alinhamento, definir essa padronização e for bastante coerente na análise dos riscos, há um caminho bastante interessante aqui que pode ser trilhado de sucesso. E na última matéria de hoje, falha de DNS em gateway da AWS derruba serviços globais. Uma interrupção na unidade de serviços de nuvem Amazon, AWS, gerou problemas de conectividade a empresas online ao redor do mundo. A AWS fornece poder de computação, armazenamento de dados e outros serviços digitais para empresas, governos e indivíduos. Sites e aplicativos incluem o Perplexity, Fortnite, Alexa, Snapchat, Duolingo, plataformas de streaming de vídeo, Hulu e Disney Plus e o aplicativo de mensagem Signal. O problema surgiu de uma falha de resolução de DNS no DynamoDB em um dos principais bancos de dados da AWS. Como muitos serviços da AWS dependem do US East 1, um problema nessa única região causou a interrupção de aplicativos em outras partes do mundo, mesmo que não estivessem hospedados lá. Esse é o centro de dados mais antigo e movimentado da empresa, que movimenta cerca de 35-40% do tráfego global. O problema começou por volta das 4h10, horário de Brasília. O próprio site de compras Amazon, o Prime Video e o Alexa enfrentaram problemas, de acordo com a plataforma de monitoramento Down Detector. Na Europa, várias operadoras de telefonia móvel, alguns bancos de dados do Reino Unido, WhatsApp e Tinder foram afetados. Horas depois, a empresa afirmou que o problema subjacente de DNS foi totalmente resolvido e acrescentou que a maioria das operações de serviço estavam funcionando normalmente agora. Essa interrupção foi a interrupção mais significativa da internet desde a falha do CrowdStrike no ano passado. Aquele evento paralisou sistemas de tecnologia em hospitais, bancos e aeroportos no mundo todo. O que eu achei engraçado foi pegar o serviço do Tinder e colocar no meio desse bolo todo para dizer, foi afetado, caramba, né? Com tanto serviço. Empresas que têm toda a sua infraestrutura dentro da AWS, que dependem da disponibilidade, né, da alta disponibilidade que o serviço possui, de repente tendo prejuízos gigantescos, falhas nos seus serviços por conta dessa falha de DNS, né, dessa comunicação, e a matéria cita esse tipo de situação. Claro que também citou outros serviços que são bastante importantes e que muitas vezes são utilizados ou né, estão também no radar de algumas empresas, e isso obviamente gera um impacto, suporte, entendimento do que está acontecendo, se o problema é no link, se o problema é na própria infraestrutura ou não. Nesse caso aqui era um problema na AWS. Eu penso, e aqui claro fica só uma dica, né, acompanhar o serviço de Down Detector é algo extremamente positivo, porque se alguns serviços importantes e conhecidos falharem, é muito provável que esse alerta, essa informação esteja lá. Mas para além disso, acho que o último parênteses que eu faço, que é muito importante que a gente consiga considerar esse tipo de falha na construção das contingências, no pensamento de seu serviço depende especificamente de uma única infraestrutura, de um único serviço, como você vai se recuperar numa eventual parada? Parada como essa que aconteceu no dia de ontem. Né? Então, isso tudo é bastante importante e precisa ser levado em consideração na construção da estratégia. Muitas vezes não há, obviamente, receita suficiente para manter sistemas em diferentes nuvens, por exemplo. Mas se esse risco ele for conhecido e aceito pelo negócio, quando ele se materializar, obviamente,
as pessoas vão lembrar, os executivos devem lembrar que esse risco ele foi assumido. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se você gostou desse conteúdo, então curta para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Salve o conteúdo, compartilhe com seus amigos, colegas ou pessoas que possam se beneficiar desse tipo de conteúdo, porque fazendo essa ação, você estará, obviamente, trabalhando aspectos de conscientização e com maior conscientização, maior cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima!